Então, pessoal, vamos lá. A aula de hoje é a aula de História da Revolução Industrial, né? Revolução Industrial, parte 3. Espero que essa seja a última. Bom, eu destacava na última aula uma frase do Mises que ele dizia que a velha história, repetida centenas de vezes, de que as fábricas empregavam mulheres e crianças que antes de trabalhar nessas fábricas, viviam em condições satisfatórias. Ele vai chamar a atenção que essa é uma grande fake news. Ele não usa esse termo, ele usa um embuste da história. E ele destaca, é muito interessante que ele fala, as mães que trabalhavam, estou citando aqui a obra do Mises, as 6 lições, o capítulo 1, que é o mais importante de todos, em que ele fala o capitalismo, que é o título da palestra dele. Então ele diz, as mães que trabalhavam nas fábricas não tinham que cozinhar, não abandonavam seus lares e suas cozinhas para dirigir-se às fábricas. Corriam a elas porque não tinham cozinhas e, ainda que as tivessem, não tinham comida para nelas cozinharem. E as crianças não provinham de um ambiente confortável. Estavam famintas, estavam morrendo. E todo o tão falado e indescritível horror do capitalismo primitivo pode ser refutado por uma única estatística. Precisamos, nesses anos de expansão do capitalismo da Inglaterra, no chamado período da Revolução Industrial Inglesa, que ele data aqui também, né, de 1760 a 1830, a população do país dobrou, o que significa que centenas de milhares de crianças que em outros tempos teriam morrido, sobreviveram, cresceram, tornando-se homens e mulheres. Né? Então, ele destaca que antes da Revolução Industrial, antes de ter essa ocupação nas manufaturas e depois nas fábricas da grande indústria, essas crianças, primeiro essas mulheres, elas não tinham esse ambiente para cozinhar, né? E aí é curioso como a esquerda, nesse ponto, ela faz até uma apologia da família patriarcal, né? Então passa aquela ideia que as mulheres tinham uma vida agradável, depois elas foram, digamos assim, fustigadas, foram trabalhar na fábrica, aquele ambiente insalubre. Não, elas acorreram à fábrica, elas foram para as fábricas como uma forma de sobrevivência. O mundo pré-revolução industrial era de muita escassez. A própria vida de um nobre, se você imaginar aí, 1600, 1700, a própria vida de um nobre era uma vida escassa, não era uma vida de fartura. Né? E coisas básicas eram, digamos assim, não eram ofertadas, não existiam. As casas, né, eram geralmente, mesmo os castelos, eram ambientes insalubres, sombrios, com mofo, com fungos, sem ventilação adequada, sem janelas, né? As janelas, o que vai dar claridade aos ambientes? O que vai dar vida aos ambientes? É o vidro, as janelas de vidro. E aí alguém fala assim, mas eu vi lá no Google que o vidro foi desenvolvido há 7.000 anos antes de Cristo. É verdade, há 7.000 anos antes de Cristo, acho que os fenícios, né, que foram os primeiros que dominaram o vidro. Só que dominar o vidro e ter vidro em escala industrial para fazer janela é uma distância muito grande, porque aqueles produtos eram extremamente caros. E até a qualidade para ter vãos, né, isso só foi possível, de fato, com a Revolução Industrial. Então, quando se toca naquela questão que sempre fala, olha, as cidades não estavam preparadas para receber aquelas pessoas que saíram do campo, que sofreram o êxodo rural em função dos cercamentos dos campos, que foram para as cidades. Não está, dá a impressão, quando você ouve um professor de história falando isso, é que os reis, os governantes, deveriam ter preparado antes, ter construído um conjunto Pombal,
lá bonitinho, casa verde e amarela, minha casa, minha vida, para aguardar essas pessoas que fossem transferidas da zona rural para a zona urbana. Bom, primeiro que isso nunca existiu, né? O processo de migração, esse processo de êxodo rural, ele é um processo geralmente muito revolucionário. Ele vai se dando e não há como ter essa preparação. Mas vamos supor que o rei tivesse uma cabeça assim genial. Vou preparar tudo, o rei da Inglaterra, vou preparar tudo para essas pessoas que vão sair do campo, que vão para a cidade, para que elas possam ter uma vida saudável, as crianças correndo, cabelo esvoaçante, com os olhos louros, cabelos cacheados. Mas ia fazer com o quê? Né? Que torna possível habitações mais confortáveis, e conforto é salubridade, ambiente mais sadios. Como é que você vai fazer isso se o que propiciona, né, o que vai proporcionar esse tipo de edificação é exatamente a Revolução Industrial? Então, é uma espécie de colocar o carro à frente dos bois. Não dá para fazer casas confortáveis, acessíveis às pessoas antes da Revolução Industrial. Quando a gente pega a obra do Engels, né, Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de 1843, né? Que ele descreve aquela situação, e aí ele potencializa, né? Até mais para frente a gente vai tocar nesse tema especificamente. Ele potencializa a situação de insalubridade, as casas às vezes na beiras de riachos, sem esgoto. Claro que não ia ter esgoto sanitário, né? Não era possível. Apegadas um à outra, ambientes fétidos, ambiente que, em especial no período de verão, multiplicava moscas que transmitiam doenças, tudo isso é verdade. Agora, dá a impressão, assim, para o professor de história, aquele sujinho que dá aula de história lá, que não cuida nem da cara, nem da barba dele, né? Que isso tudo era possível. Não. Ou seja, pensar, sobretudo a gente que eu já morei no interior do Paraná, Maringá, cidade linda, plana, maravilhosa, avenidas largas. Isso tudo é possível. Casas afastadas, né, com aquele código de obra urbana, 3 metros, no mínimo 3 metros do muro, sua casa tem que estar afastada. Já que no interior de São Paulo, e inclusive na capital, não tem isso, né? Então, aquelas casas coladinhas, você abre a porta da casa e já sai na rua, né? Aí você vai andar pela calçada, a calçada estreitinha também, né? Inclusive aqui também na região do Vale do Paraíba tem muito dessas casas. Mas agora você imagina o século XVIII, início do século XVIII, 1820, 1830, 1840. Quais eram as condições? As condições eram bastante adversas, porque aquilo que possibilita a construção de habitações mais salubres, mais confortáveis e mais, digamos, para mais pessoas, estava sendo realizado exatamente pela Revolução Industrial. Então, quando você imagina, precisa de casas mais salubres, elas precisam ter janelas de vidro, preferencialmente, que passe a claridade e não entre. Lembrando que o continente europeu é frio, né? Então, passe a claridade, passe a luz do sol, né? Mas não entra o vento frio, ou em período chuvoso, não entra a neve, não entra a chuva. Então, tudo isso passa pelo desenvolvimento. E para desenvolver o vidro na escala que nós a conhecemos, ou que se tornou possível, né, aí já desde o início do século XIX, início do século XX, final do século XIX, quem fez isso foi a Revolução Industrial, que desenvolveu a química, né, que desenvolveu sofisticado método de física, que desenvolveu os transportes, em especial quando você desenvolve ali o transporte a vapor, que passa a ser eficiente, e reduz custos, né? Transporte eficiente reduz custos de levar a mercadoria de um continente ao outro, de um país para o outro. E isso tudo vai se dando de forma, digamos assim, combinada, né? Não de um método previamente tratado, mas como você se desenvolve, por exemplo, o vapor para usar na fábrica
e até nas navegações dos navios a vapor, você consegue, ou seja, a humanidade vai desenvolvendo também a locomotiva, que a locomotiva, inclusive, ela é uma revolução em relação ao transporte animal, né? Porque senão a locomotiva, o trem, né? O transporte ferroviário, o trem movido pela o vagão locomotor, né? Por isso locomotiva, o vagão locomotor, ao invés de ter rodas, teria patas, né? Ficaria muito bonitinho, né? Poc, poc, poc. Então, esse padrão ele ocorre porque ele torna viável, porque já houve um desenvolvimento tecnológico, né, ou técnico, se preferir, para vários componentes, inclusive para desenvolver rodas para o trem, rodas de metal ferroso, né, rodas de ferro, trilhos de ferro, ou seja, o homem não começa a dominar a arte do ferro e já tem condição de produzir um trilho que possa passar peso sobre aquele trilho. Óbvio que não. Então as rodas, e aí uma questão que acho que eu entrei na aula passada, não, na outra aula, na primeira aula na primeira parte da aula de história de Revolução Industrial, que é a questão do rolamento, né? Então, ao desenvolver o rolamento, os meios lubrificantes, né, quando você observa hoje, se alguém tiver a oportunidade, abra um rolamento, puxa no Google e tem tudo para você ver, né? Que é um rolamento. Você tem, geralmente, no cubo de um carro, de um caminhão, você tem um rolamento e que ele tem, às vezes, esfera, no formato de esfera, e às vezes no formato cilíndrico, né? Que é colocado sobre uma base também extremamente lisa e resistente, e além disso tem a graxa que vai fazer a lubrificação daquilo ali para permitir que o deslize seja com mais facilidade. E para a graxa não escapar, tem uma pecinha que se chama retentor, né? Uma peça emborrachada e com molas, inclusive, que coloca para impedir que a graxa saia, e com isso o peso que você vai transportar em cima daquela roldana ou em cima daquela roda seja reduzido sensivelmente, né? Como eu disse também naquela aula, na primeira aula na parte 1 da aula sobre a Revolução Industrial, experimente empurrar na sua casa um móvel sem roldana, né? Todas as casas têm móveis sem roldanas. Empurra. Depois você pega um móvel com roldana. Você vai ver que o peso se torna insignificante. E se essa roldana for ainda, não é o que ocorre nas casas, né? Mas se for de rolamentos, engraxado, o peso vai ficar muito mais leve. Então, quando você reduz o peso do veículo que transporta, você economiza. Se for movido a qualquer seja o meio de energia, né? Você reduz o consumo de energia e você aumenta a rapidez no deslocamento, e tudo isso implica na redução final do custo do transporte daquela mercadoria. Então, se você imaginar como ocorria já no século XIX, transporte de pessoas, que até o meu avô se empregara numa época que ele era guia de carro de boi, tinha outro nome, agora não me lembro. Ele era guia de carro de boi, que ele ia na frente, candeeiro, né? Vem de iluminação, isso, né? Ele ia na frente do carro de boi, aí o carreiro ia dentro do carro, e os bois deslocando com cargas para levar até Santos para ser exportado. Então, imagina o custo. Quando isso tudo é substituído, por exemplo, a partir da década de 1870, quando é inaugurada a ferrovia, um detalhe interessante que poucas pessoas sabem disso, né? É inaugurada a ferrovia Jundiaí-Santos, que foi confeccionada, foi construída em menos de 10 anos, passando pela Serra de Santos, né? Todo mundo sabe o que é a Serra de Santos. Quem não sabe, pesquise também, né? Já que vocês estão fazendo um curso como esse, você deve ter bastante curiosidade a respeito da coisa. Então, quem não conhece, perceber qual é a complexidade de sair, por exemplo, de São Paulo a Santos. Chegar
no mar. Então é uma questão muito difícil. Isso foi possível, e aí a substituição do transporte em tropas com carro de boi, levando mercadoria para ser exportada para até Santos, quando isso passa a ser feito por trem, né? Esse trem puxado por um vagão locomotor a vapor, né? Que era a chamada Maria Fumaça. Então, tudo isso vai implicando em redução de custos, né? Nem vamos falar de locomotiva a diesel, vamos ficar ainda no Maria Fumaça, que tudo isso já dá um salto significativo. Então, aí voltamos à questão das edificações, do esgoto sanitário, da água encanada, tudo isso passava necessariamente por desenvolvimento tecnológico, por desenvolvimento técnico, por desenvolver meios eficientes para garantir higiene, né? E tudo isso levar a uma maior expectativa de vida das pessoas, mesmo que a vida urbana implique em outros fatores que possam prejudicar a boa respiração das pessoas. É algo que o Engels, inclusive no livro Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, enfatiza muito, né? A falta de... Ele falava, tem falta adequada de oxigênio, né? A oferta inadequada de oxigênio para as pessoas que habitavam aquelas casas pequenas e que às vezes tinha 2 cômodos, às vezes até um único cômodo, segundo ele descreve, e que todos dormiam, moravam e se alimentavam naquele mesmo ambiente, né? Então, o Engels, claro que isso não era a regra de todas as casas, né? Mas existe até hoje pessoas que moram nas grandes cidades, nas periferias das grandes cidades, famílias que moram em 2 cômodos, né? Sem contar agora os chamados estúdios, né? Mas isso é coisa de gente fina, sofisticada, que o cara mora num apartamento de 12 metros quadrados, ele e a esposa, talvez até tenha uma criança, às vezes até um gato, um cachorro, né? Mas isso é outra história muito sofisticada. Mas as pessoas da periferia moram amontoadas mesmo até hoje. Imagina no século XVIII, ou melhor, no século XIX, em 1800 e pouquinhos, né? As habitações, elas eram desconfortáveis mesmo, até porque hoje, inclusive, para você morar num ambiente confortável tem custo muito elevado, e isso com todo o desenvolvimento tecnológico que foi realizado. Inclusive as telhas, né? Como é que você tem as habitações iniciais, qual é o modelo de telha, qual é o custo dessas telhas para você ter na habitação. Então, quando você chega... Porque a gente já pensa assim que o mundo começou já com casas construídas à base de concreto, com um caminhão de usinagem estacionando e despejando concreto já mexido, né? Não, tudo foi muito difícil. Só imaginar o calçamento da rua. Por exemplo, quando a gente lê os romances do Balzac, descrevendo Paris, né, do século XIX, é claro que o ambiente dele, a cena dele é ambientado no final do século XVIII, início do século XIX, mas os deslocamentos de carruagem, né, movido a tração animal, né, tudo aquilo, para transformar aquilo em ruas pavimentadas, para fazer essa pavimentação dessas ruas, para fazer calçamentos, para ter casas adequadas, ambientes saudáveis, tudo isso tem um longo processo que depende do desenvolvimento. E ao contrário do que muitos imaginam, até muitos dos nossos às vezes imaginam, isso não passou por um plano de governo, né? Pode ser que até um governo ou outro tenha feito uma proposta, mas essas condições, essas melhorias, elas se deram movidas pelos interesses individuais de cada pessoa. Então, por exemplo, já em meados do século XIX, a Inglaterra eram inglesas as empresas que colocou iluminação pública em quase todas as capitais europeias, inclusive no Brasil, né? Light, Rio de Janeiro, Light em São Paulo, isso já no século
XIX. Então, a Inglaterra, e aí um dado muito interessante, acho que mata toda essa perspectiva esquerdista quando fala sobre a Revolução Industrial. Então, quando você vai analisar os textos os textos sobre a Revolução Industrial, os textos marxistas, né, mostra só a desgraça, né? O pobre ficando cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, concentração de renda. Por isso que o Marx trabalha na perspectiva da revolução, porque a revolução socialista seria uma necessidade histórica. Mas quando você começa a observar, o trabalho nas unidades de produtora, qualquer que seja ela na Inglaterra, não podia contar só com pessoas estúpidas para trabalhar, digamos, o peão no chão de fábrica. Você precisava de pessoas mais qualificadas. Pegando o caso que foi uma companhia inglesa, né, que realizou a construção dessa ferrovia Jundiaí-Santos na década de 1860. Né? Há registros que falam em 6 anos. Vamos colocar os 10 anos, já está bom, né? Se fosse hoje, com certos governantes, ele levaria 30, 40 anos e não sairia do lugar, né? Mas vamos lá. Não tinha calculadora, né? Não tinha HP, não tinha computadores. Imagina só o cálculo, só o que precisava de pessoas habilitadas para fazer cálculos, né, no papelzinho lá, para construir uma ferrovia que tinha túneis e pontes. Passa na rodovia Imigrantes, por exemplo, ou Anchieta, São Paulo, Santos, vai ver a quantidade de pontes e viadutos que tem hoje, né? E túneis que tem hoje, que tinha também, né? Não tinha como transpor aquilo tudo sem grandes obras, sem edificações de grandes obras, né? Então tudo aquilo requer o que? Requer gente qualificada. As empresas de energia que servem energia de iluminação pública nas capitais europeias são empresas inglesas que precisavam de ter gente qualificada também. Gente qualificadas que, para se qualificar, inclusive, elas vão ganhar mais. Então, essa balela de que os pobres ficaram cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos, desapareceu o segmento de classe média, isso é uma balela, isso não para de pé. Como que se a Inglaterra está expandindo? A Inglaterra que faz a Revolução Industrial. Como citamos ali, em 60, 70 anos, ela dobra a sua população. Ela está alimentando mais pessoas. Porque fazer o filho pode ser que até seja fácil, mas para ele nascer, já vai precisar uma boa alimentação, pelo menos da mãe. Uma vez nasceu, né, uma vez veio ao mundo, deu à luz, essa criança vai precisar também de cuidados mínimos, vai precisar de alimentação, de nutrição, para ela poder prosperar e chegar na idade adulta e se reproduzir. Então, quando você observa que há esse crescimento populacional, pode ter certeza que há uma maior oferta de bens e serviços que viabilize isso. Isso você não precisa conhecer nada de história, isso é óbvio, né? Isso é uma questão de dedução lógica. Bom, como a Inglaterra está fazendo essas empresas, está expandindo, o capital inglês está expandindo pelo mundo, né, que ela já se torna, no século XIX, a mais importante, digamos, o país mais importante do mundo. Quem faz isso? São os trabalhadores. Então, os trabalhadores estão fazendo isso, estão indo para Moscou fazer instalação de energia e, ao mesmo tempo, eles estão miseráveis, cada vez mais pobres, né? Então, isso não para de pé. Então, há crise no século XIX? Há crise, sim. Há, inclusive, aquela crise lá das batatas na Irlanda, e aí ocorre corrente migratória da Irlanda para a Inglaterra, e aí vem aquela coisa toda, mas aí eu vou falar no capítulo quando a gente trabalhar exatamente o Engels, situação da classe trabalhadora, porque aí desmonta essa narrativa, né, com alguns dados bastante interessantes. Ainda o Mises, ele faz uma observação na palestra dele do capitalismo, que é bem interessante, que ele diz assim: há uma anedota provavelmente inventada, né, como se faz hoje, se fazia também no século XIX, né,
que costuma contar a respeito de Benjamin Franklin, em visita a um cotonifício, né, onde na Inglaterra se produzia, em visita a um cotonifício na Inglaterra, Benjamin Franklin ouviu do proprietário, cheio de orgulho, dizendo: veja, temos aqui tecidos de algodão para a Hungria, ou seja, que exportava para lugares distantes. Olhando à sua volta e constatando que os trabalhadores estavam em andrajos, ou seja, estavam mal vestidos, maltrapilhos, Franklin teria perguntado: e por que não produz também para os seus empregados? Então, vem aquela ideia tosca, né? Então, você tem que produzir para quem está trabalhando com você. Isso até é verdade, só que esse produzir não é produzir e entregar ali. Os tecidos que eram naquela fábrica, que supostamente se conta fosse verdade, e eram enviados para a Hungria, por exemplo. E com o dinheiro que se recebe por aqueles tecidos vendidos para a Hungria, é que vai fazer o giro da economia. Então, não necessariamente quem trabalha numa indústria de carro tem que ser o primeiro a ter o carro que é fabricado ali. Porque ninguém monta uma fábrica de carro para dar carros aos seus funcionários. Você monta uma fábrica de carro para atender o mercado. E é o mercado o ente encarregado de fazer a distribuição dessas riquezas. Não é um repasse. Então, você trabalha na fábrica de jeans, você vai sair no final da tarde com 5 calças de jeans nas costas porque você produz jeans. Não. Pode até ocorrer em algumas ocasiões de fazer um escambo, né? Mas o produtor de jeans, produtor de roupa, por exemplo, ele produz para o mercado. Ele vende para quem pode pagar. Porque a matéria-prima, inclusive desse cotonifício, né, essa fábrica de tecidos, a matéria-prima da fábrica de tecidos, ele tem que pagar. Ele não ganha essa matéria-prima. Quem fabrica tecidos tem que adquirir energia, seja era século XIX a combustão de origem a vapor, seja energia elétrica, seja qual for a energia, ele vai ter que comprar essa energia. Primeiro que ele teve que comprar as suas instalações ou alugar essas instalações, tudo isso requer pagamento. Ele compra o tecido, ele compra a matéria-prima para confeccionar o tecido, ele compra o maquinário para quem ele tem que pagar, não com tecido, ele tem que pagar com dinheiro para essas pessoas, e ele tem que pagar a folha de pagamento dos seus funcionários, que também, né, não vão levar necessariamente tecido para casa, eles vão levar dinheiro com recursos com os quais eles vão comprar tudo aquilo que eles precisam para a manutenção deles mesmos, seja lá pagar o aluguel da casa onde habita, para comprar alimentos para a família que não está na fábrica, alimento para ele mesmo levar para comer na fábrica. Ou vocês imaginam que tinha um restaurante coletivo assim para todos os funcionários? Não, né? Cada um levava o seu comer de casa, né? E alguns até não levavam nada porque não tinham condições de levar nada. E duravam longas jornadas de trabalho com baixa alimentação. Agora, a pessoa não paga pelo trabalho de alguém segundo a necessidade que aquela pessoa tem. Ela paga em especial, esse é um ponto muitíssimo interessante, eu vou insistir nisso bastante até o longo desse curso, até o final desse curso. As pessoas pagam por aquilo que elas conseguem extrair do trabalho que aquela pessoa vai prestar a ela. Então, quando você vai contratar, sei lá, um pedreiro para trocar o azulejo do banheiro da sua casa que está meia boca, você não combina com ele o preço que ele faz, você não pergunta quantos filhos ele tem. Imagina se esse pedreiro for solteiro, mora com os pais, não tem nem despesa de pagar nada na casa dele. Então ele poderia, em tese, cobrar bem baratinho. Então você poderia pagar para ele, sei lá, vou te pagar R$100 para fazer isso. Aí, se ele é um pai de 4 filhos, ele tem 4 filhos, a esposa, portanto são 6 pessoas para alimentar, você vai pagar para ele R$600 porque ele tem 6? Não, você vai pagar o mesmo preço.
Então, o preço do pagamento, digamos, da remuneração do trabalho, se dá em função daquilo que a pessoa produz, que ela vai te oferecer com a força de trabalho. Portanto, a questão aí do cotonifício, né, que o Benjamin Franklin fala, mas por que você não repassa o tecido para os seus funcionários, já que eles estão maltrapilhos, né? Porque não é esse o caminho. O caminho é o mercado. E a esquerda toma essa anedota, que a gente não sabe se é verdadeira ou não, e isso se torna um parâmetro, a ponto de você ouvir de algumas pessoas, que eu já ouvi, que as pessoas trabalham numa indústria de carro de luxo e elas nunca vão poder ter um carro daquela, né? Já ouvi isso de aluno. Falei, ainda bem, né? Ainda bem. Aí ele, como bem? Falei, imagina, e o cara que trabalha na fábrica de jato, por exemplo, da Boeing, ele vai ter um Boeing para ele, para ter justiça social, ele teria que ter um Boeing para ele levar um avião para a casa dele? Ou o cara que trabalha na indústria naval, né, no estaleiro, ele vai ter então que levar uma embarcação para a casa dele? É isso? Esse é o critério de justiça, né? Então, digamos assim, esse mundo abobado em que nós vivemos tem esses tipos de interpretações. E tudo isso macula, tudo isso no sentido de macular a forma com que, digamos, a sociedade capitalista se consagrou. E aí vem o ponto essencial. Se a sociedade capitalista se consagrou com a Revolução Industrial, porque foi o ápice, né, a produção da multiplicação de riqueza e, portanto, até a multiplicação humana, então vamos destruir a imagem desta forma, porque assim a gente destrói, a gente vai macular toda a história do capitalismo. Então o capitalismo deve ser combatido, destruído, porque ele veio ao mundo já, digamos, lá no primeiro cercamento dos campos, que aparece lá até na Utopia de Thomas Moros, ou na Acumulação Primitiva do Karl Marx, ou, né, desde daquele tipo de amostra até a forma consolidada da Revolução Industrial, produzindo grandes quantidades de mercadorias. Então, mostrar que o capitalismo ele inicia lá atrás, como eu disse, no primeiro cercamento dos campos, a acumulação primitiva do capital que o Marx mostra, como algo danoso, ruim, desumano, faz a Revolução Industrial, quando ele seria concluir essa primeira fase de uma forma desumana, desigual, né? Então, tudo que vem dali para frente vem maculado porque surge de uma base errada. Então, por isso que os historiadores atacam tanto tudo que venha da Revolução Industrial. A esquerda é muito ágil, muito habilidosa e ela soube destruir essa reputação. Portanto, quem estudou tem uma visão equivocada da Revolução Industrial. E quem não estudou também tem uma visão equivocada, porque o pouco que ele acaba ouvindo, e muitos não têm nem noção que existiu esse processo de transformação, vai sempre no sentido de refutar a ordem burguesa. Bom, eu fecho aqui então a terceira parte da aula da Revolução Industrial, mas esse tema eu voltarei ainda quando tratarei do marxismo, do Marx e do Engels, que eu vou tratar juntos, e aí voltaremos a falar. Um grande abraço e até a próxima.